Fala pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar hoje a resolução das questões do nível 1 da OBM 2020. A gente vai iniciar hoje com a primeira questão, esse videozinho, depois eu lanço com a segunda, com a terceira e por aí vai. Vamos lá. Um retângulo foi dividido em 3 triângulos, como mostra aqui a figura. A gente tem um branco, um cinza e um azul. O lado do triângulo azul sobre a diagonal do retângulo, está aqui a diagonal do retângulo. Ó. O lado do triângulo azul mede 2x. Tem o dobro, ó. E o outro, a base do triângulo cinza mede x. É o que a questão fala aí no enunciado. Uma medida é o dobro da outra. Tá bom? Sobre essa diagonal. No item A, ele pede para a gente calcular a área do triângulo branco. Vamos lá direto aqui ao ponto. Área do triângulo branco. A área é base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo branco é a mesma medida de cima, ó, é 30. E a altura é 40. Então, a gente vai ter 30 vezes 40 sobre 2. Eu vou ter 1.200 sobre 2. A gente tem, então, que a área do triângulo branco é 600 centímetros quadrados. A gente também já pode concluir com essa resposta aqui que a área do triângulo cinza somado com o triângulo azul também é 600, a área dos dois. Porque como isso aqui se trata de um retângulo, e aqui a gente tem a diagonal, então a diagonal divide a área do retângulo em duas áreas iguais. Então a área branca 600, a área azul mais cinza 600. O item B ele quer que a gente determine a área do triângulo azul. Essa informação que eu acabei de falar nós vamos usar. A área do triângulo azul somado com a área do triângulo cinza é igual a 600. Agora a gente tem que procurar, vamos aqui chegar a uma conclusão. Não sei se vocês concordam comigo. A gente pode chegar a essa conclusão até fazendo um cálculo, mostrando. Mas aqui a gente consegue fazer de uma maneira mais fácil. Se eu encontrar aqui o ponto médio entre 2x, eu vou ter essa medida sendo x e essa outra medida sendo x. Se eu traçar aqui uma reta, eu passo a ter 3 triângulos. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Vocês vão concordar comigo que esses 3 triângulos, pessoal, eles têm a mesma área. Por que eles têm a mesma área? Porque eu tenho a base, que é x, vezes a altura. A altura deles é a mesma. Depois eu vou até comentar um pouco sobre essa altura aqui. A gente tem base vezes altura. Base vezes altura. No triângulo cinza, a gente tem base vezes altura, que é essa medida aqui, ó. Bom? Então, todos os 3 triângulos têm a mesma base e a mesma altura, logo as áreas são iguais. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? A área do triângulo azul somado com a área do triângulo cinza são 3 áreas iguais. Seria A, vamos chamar de A. A mais A mais A. Então, eu tenho 2A aqui mais A. 2 áreas mais uma área. Igual a 600. Aí fica fácil. A gente encontra o valor de uma área do triângulo. Encontrando o valor de uma área, a gente pode chegar à conclusão, então, que a área de cada um desses triângulos é 200. Ó. E como a gente quer a área do triângulo azul, a área do triângulo azul é formada por duas áreas, 2As. 2 vezes 200, 400 centímetros quadrados. Ok? Item A e item B resolvidos. Vamos agora para o item C dessa questão. Já está aqui o item C. Vamos baixar aqui. O item C, a gente tem a seguinte informação. Desenhamos um retângulo
que tem com um dos lados a diagonal do retângulo original. O retângulo amarelo tem um dos lados a diagonal aqui, ó, do retângulo original. Está aqui o retângulo original, essa diagonal. O lado oposto foi construído aqui, ó. Traçou uma outra linha com a mesma medida da diagonal, tá bom? E a figura é mais ou menos assim. A gente observa aqui que o triângulo branco está dentro do retângulo criado. E a gente já sabe que a área do triângulo branco, pessoal, essa área do triângulo branco vale 600. A gente já calculou no item lá. Tá bom? Qual é a área do retângulo amarelo? Vamos lá. Vocês concordam comigo que nesse retângulo amarelo, essa parte aqui nós já calculamos, nós já sabemos, ó. Eu já sei que é 600. Uma das maneiras de resolver essa questão, tem outras. Uma das maneiras é, então, tentar descobrir quanto é que vale a área desse triângulozinho aqui, ó, de vermelho, e essa outra área aqui que eu vou pintar, marcar de laranja. Ver se dá para visualizar. A gente vai tentar chegar a algumas conclusões. Vamos fazer o seguinte. A gente já sabe que essa medida daqui para cá, ó, essa medida daqui para cá, do retângulo amarelo, o comprimento dele é 3x, que é a mesma medida da diagonal. Ó. Observe aqui na figura. 2x mais x, 3x. Observem o seguinte, eu vou pegar esse retângulo menor, trazer ele para cá, ó, transferir ele para cá. Ok? Transferindo ele para cá, a gente fica agora com esse triângulo aqui, ó. Aqui vamos chamar de H, que é a altura, ó, que é essa mesma altura aqui, tá bom? Traçar aqui uma altura, vamos chamar de H maiúsculo, Hzão. Hzão. Vocês concordam comigo que essa base desse triângulo aqui, ó, também é 3x? Concordam, né? Porque eu trouxe essa pontinha para cá, ó. Transferi esse triângulo para cá, então essa base é 3x. E a altura é h, ok? Então, olha aqui, olha aqui. Eu transferi essa área para cá porque eu preciso calcular a área desse triângulo e a área desse, ó. Como é que eu calculo a área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Que vai ser base, que é 3x, vezes a altura h sobre 2. Ok? A área desse triângulo. A outra área aqui, que eu vou marcar de vermelho, tomara que fique claro, nós já conhecíamos. Eu comecei falando disso. Essa área aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, é a área do próprio triângulo branco, que foi formado aqui. Essa área aqui nós já sabemos quanto é que vale. Mas como é que eu calculo a área dela? A área desse triângulo aqui? Base vezes altura sobre 2. Só que a base é essa medida daqui para cá, ó, que vale também 3x. A base, 3x, vezes a altura. É essa altura que nós definimos aqui como Hzão, ó, vezes h sobre 2. Que ali eu cometi um errinho aqui que eu tenho que mudar também, que é Hzão. Qual é a conclusão agora? O que foi que eu acabei de mostrar? O que foi que eu consegui provar? Que a área desse triângulo aqui, que é o branco, e a área desses outros dois triângulozinhos aqui das pontas são iguais. E quanto é que vale a área do triângulo branco aqui, que está compondo aqui a figura amarela? Nós já sabemos quanto é que vale essa área aqui, ó.
essa área aqui, que é a mesma área do triângulo branco, é 600. A outra área formada por essas duas figuras aqui, esses dois triângulos, ó, também vai ser 600. Em outras palavras, o que foi que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar que a área do retângulo amarelo é o dobro do triângulo branco. Nós acabamos de provar isso. Logo, a área do retângulo amarelo vai ser o dobro da área do triângulo branco, 2 vezes 600, que dá igual a 1.200 centímetros quadrados. Pessoal, como se trata da OBM e é uma questão que você tem que provar, tem uma observação muito importante aqui. Depois de entendido aqui, eu posso apagar a figura para explicar, não tem problema. Só vocês depois voltarem aí no vídeo. Que é o seguinte, ó. Poderia ser que algum aluno chegasse e dissesse assim, olha, professor, mas o senhor está fazendo de um modo muito mais difícil. Basta dizer que esse triângulo, pessoal, professor, é igual ao azul. E esse triângulozinho aqui menor é igual ao cinza. Ora, se eles são iguais, então, professor, já fica resolvido. Se esses dois triângulos valem 600, esse aqui vale 600 e esses dois aqui também vai valer 600, já que se sobrepondo aqui. Mas a gente tem um detalhe muito importante nessa questão. Se vocês fossem fazer dessa maneira, vocês não ganhariam o ponto. Estaria errado. Por que estariam errado? Porque eu não posso garantir, vocês não podem garantir que esse triângulo tem a mesma medida que esse. Sabe por que não pode, pessoal? Porque nesse triângulo aqui, eu tenho a garantia de que esse ângulo é de 90 graus. E esse também é de 90 graus. Aqui não, pessoal. Observem. Vou até marcar com outra cor. Talvez seja a parte mais importante dessa questão, tá? Esse triângulo aqui, azul, em nenhum momento a questão diz que esse ângulo mede 90 graus. Na verdade, se a gente olhar a questão com bastante atenção, a gente observa que, na verdade, esse ângulo aqui é um pouco maior que 90 e esse um pouco menor. Por isso, a gente não pode chegar a essa conclusão. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima questão, que vai ser a questão do nível 2. Tá certo? Grande abraço para vocês. A gente se encontra na próxima questão.